terceira reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, dia 28 de fevereiro de 2023. Bom dia, vereadores, servidores, assessores, estagiários, pessoal da Prefeitura, também nossa assessoria jurídica da Câmara que está aqui presente e que acompanha a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Informo que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo no canal da Câmara no YouTube. Iniciamos a reunião às 9h07. Solicito ao vereador Josimar Polasso, secretário, que faça chamar os membros da comissão. Vereador Betis Caim. Presente. Vereador Valdomiro Bozó. Presente. Vereador Gabriel Baiarli. Presente. Vereador Josimar Polasso. Presente. Vereador Marcelo Marques está de atestado médico. Obrigado, vereador. Havendo quórum legal, declaro abertos os trabalhos. Comunicação do número de faltas. Gabriel 0, Betis Caim 0, Josimar 1, Marcelo 1 e Bozó 0. Matérias para nomeação de relator. Número de relatorias: Gabriel 7, Betis Caim 7, Josimar Polasso 6, Marcelo Marques 7, Valdomiro Bozó 7, total 34. Projeto de lei número 32, 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre estacionamento regulamentado para veículos na área central da cidade de Toledo. Designo o vereador Valdomiro Bozó como relator do projeto. Projeto de lei número 34 de 2023, os vereadores Dudu Barbosa, Gabriel Baiarli e Valdomiro Bozó, que altera a legislação que regulamenta o uso de placas e meios congêneres de inauguração de obras públicas pelo município de Toledo. Designa o vereador Betis Caim como relator do projeto. Pessoal, antes de entrar nas votações de pareceres, eu vou adiantar a discussão do projeto de lei número 187 de 2022 do Poder Executivo, que altera a legislação que estabelece critérios para regularização de obras edificadas sem a observância de parâmetros da legislação, do zoneamento do uso e da ocupação do solo urbano do município. O vereador relator é o vereador Josimar Polasso. Nós fizemos o convite, a pedido do vereador, para o pessoal da Prefeitura. Está aqui o Wagner, que é da Secretaria de Planejamento, engenheiro. Está aqui o Gregório, que é o assessor jurídico do gabinete do prefeito, o Peninha, que é o assessor de governo, nossa assessoria jurídica, líder de governo, o vereador Bisonin está aqui presente também. Então vamos abrir a discussão. Primeiro eu vou passar a palavra para o vereador Josimar Polasso, posteriormente a gente entra na discussão. Obrigado, vereador Gabriel, presidente. Bom dia a todos os demais vereadores, servidores, estagiários, ao nosso assessor jurídico. Agradeço também aos membros do Poder Executivo. Nós fizemos esse convite para que estivessem aqui para a gente sanar alguns pontos que nós devemos, sim, já vou deixar registrado no início da nossa reunião, que nós devemos sim passar este projeto de lei, porém nós temos que buscar alguns apontamentos que foram feitos através da assessoria jurídica para tornar esse projeto legal, tendo em vista que ele veio pela ilegalidade nesse momento. Então nós somos totalmente favoráveis ao projeto e precisamos fazer com que ele se torne legal diante de alguns apontamentos que a assessoria jurídica fez de apontamentos. Então, ali no artigo 1º, a legislação que estabelece critérios para a regularização de obras edificadas com observância de parâmetro da legislação do zoneamento, do uso e da ocupação do solo urbano. Então, quais seriam os critérios que estabelecem o parâmetro para a regularização dessas obras edificadas já existentes? Só para a gente entender, quais seriam os parâmetros que seriam utilizados? Então, bom dia. Essa lei de regularização era uma lei que já estava em vigor desde o ano passado, né? Os parâmetros ali que deixariam de ser observados, né? Eles se restringem somente à taxa de ocupação, que, se comprovado mais de 5 anos da execução da obra, né? Seria possível de não se atender à normativa do zoneamento, mas tem a contrapartida financeira que está prevista no projeto de lei. E também o parâmetro dos afastamentos, tanto recuo frontal quanto afastamentos laterais, né? Basicamente são esses dois parâmetros que deixam de ser observados.
Com relação à regularização, quais as obras que entrariam? Entrariam as obras existentes do poder público, que seriam, tem algumas escolas, tem associação de moradores, enfim, que precisam ser regularizadas. Também as obras existentes já em parques industriais, que a gente sabe que tem uma situação de regularização, e entrariam também as obras existentes em áreas urbanas residenciais? Sim, dentro do município abrange todo o rol de obras, tanto as públicas quanto privadas, né? Eu passo ao doutor Fabiano também, que possa usar a palavra e fazer os apontamentos a qual a assessoria jurídica colocou. Bom dia a todos, vereadores, membros do Poder Executivo. Quando da elaboração do parecer jurídico, nós vislumbramos que não havia o projeto não tinha passado pelo Conselho de Acompanhamento do Plano Diretor. Uma vez que se trata diretamente de padrões urbanísticos, a gente fez esse apontamento, que depois foi suprimido, inclusive veio na mensagem aditiva a reunião deles aprovando o projeto. O segundo ponto, que eu acho que até o doutor Gregório bem sabe, que quando a gente fala de tentar se comprovar o impossível, que chama-se prova diabólica, prova do impossível, que é a gente tentar trazer um fato negativo. Como que eu vou comprovar um fato negativo? E nós, como juristas, a gente bem sabe de quanto que isso é problemático, principalmente no Poder Judiciário. Quando o juiz fala assim, você tem que tentar comprovar aquilo que não existe. É muito difícil. Então, aqui nós fizemos tão somente um apontamento de como que se daria isso. Um atestado, um certificado, uma declaração. Aí, na mensagem aditiva que nós acabamos por ler, eles citam alguns exemplos que supre e não supre. Seria interessante que colocasse, inclusive, alguns critérios de como se fazer essa prova negativa no próprio projeto de lei. Não só para o proprietário depois, quando ele vai fazer a sua regularização, mas também, principalmente, para o técnico. Porque eu, como proprietário, estou pensando em regularizar minha obra, eu não sei como que eu vou fazer. Óbvio que, se já tiver na lei, ele vai levar muito mais fácil essa documentação, essas informações, do que ele ter que ir lá pedir para o técnico, falar como que eu vou fazer. Que documentos que eu tenho que trazer para fazer essa comprovação, que eu não consigo mais trazer a documentação que eu preciso para fazer a regularização. Então, foram esses os apontamentos da assessoria jurídica. Obrigado, doutor Fabiano. Passo a palavra também, com a sua permissão, presidente, aos membros do Executivo, para que possam colocar sobre a explanação também do doutor Fabiano. Bom dia, presidente, senhores vereadores, assessores e todos que nos acompanham aqui pelo YouTube, o senhor jurídico, doutor Fabiano. Me parece que o parecer com relação à ilegalidade já foi suprido, né, doutor? Com relação a ter sido aprovado pelo Conselho do Plano Diretor, né? Esse apontamento seria no sentido apenas de melhorar o texto da lei para que ficasse de forma mais simples, né, o atendimento. Realmente é uma dificuldade quando você tem que produzir uma prova de fato negativo, e aqui realmente tem essa situação. Conversando com o Wagner, de repente, é uma sugestão até para a comissão, eu tinha perguntado se não havia possibilidade de a gente, de repente, regulamentar isso por decreto, estabelecer quais seriam os documentos hábeis a poder deixar de forma objetiva para que tanto o contribuinte quanto os servidores tenham tranquilidade nesse sentido, né? Chegou de repente até a sugestão de uma declaração do próprio requerente, quando não for possível. Ele tem que apresentar uma declaração, de repente até a gente, num decreto, estabelecer um anexo com um modelo. Eu não vejo problema com declaração, de verdade. Mas fica muito a critério, mas é um documento que ele tem responsabilidade civil e criminal quando firma esse documento perante o poder público. Se eu, como requerente, venho dizer que eu não consegui, ou um atestado de óbito do profissional, ou uma certidão, uma CND, por exemplo, da empresa que de repente tenha falido, ou que eu não consegui prova da falência. Muitas vezes as empresas não falem formalmente, né? Elas simplesmente deixam de existir e não tem documento. Ou alguma outra empresa que tenha sido penalizada eventualmente pelo município e não queira fornecer documento nenhum mais para o município. Manda um e-mail, não tem resposta, manda um WhatsApp, não tem resposta, ligue lá na ligação e diz, não vou apresentar o documento, e fica complicado realmente para o contribuinte comprovar
que ele fez a ligação e que a negativa foi posta. Técnico depois, como é que ele vai se Exato. basear? Porque essa questão da declaração, acho que seria um dos melhores dos caminhos. Talvez seja um caminho, né? Não exaurir apenas na declaração. Se, de repente, conseguir por um documento público comprovar a impossibilidade de apresentar essas peças necessárias para regulamentação, o requerente apresenta em anexo. Caso contrário, seria aí a exceção mesmo, aí apresentar mediante declaração firmada nos termos da lei, né? Que qualquer um que apresenta uma declaração para o órgão público tem responsabilidade civil e criminal. E a gente tem que reger a administração pública e tudo aquilo que a gente faz na vida pelo princípio da boa-fé. A má-fé tem que se comprovar. Havendo a comprovação de má-fé, consequentemente, haverá nulidade no procedimento, responsabilidade civil e criminal. Então, em tese, seria essa a sugestão da assessoria jurídica, colocar pós. Agora, eu não sei se, de repente, aí, de verdade, a gente precisaria de um pouquinho mais de tempo para discutir, ou mediante decreto, ou, de repente, até através de emenda. Talvez o decreto ficaria melhor por conta da flexibilidade. Né? Conforme vai avançando o tempo, pode ser alterado esses documentos conforme necessário. A lei fica mais rígido, né, constar na lei. Mas, enfim. Mas se for feito por decreto, teria que também fazer uma emenda aqui modificativa para que eu faça essa delegação legislativa, senão eu teria que colocar na lei. Se eu não vou fazer na lei, não consta na lei que será regulamentado. Isso, que será regulamentado por decreto. Aí conforme a comissão, os novos vereadores Só entenderem mais adequado. vai ser né? necessário, mesmo que seja regulamentação por decreto. Mas nos parece que o caminho está bem tranquilo para seguir. Então, acho que seria isso. Alguém gostaria de fazer uma fala, vereador Bisonin? Bom dia a todos. Que bom, tem 8 mil pessoas, 8 mil, não sei se é 8 mil, ou 12 mil, ou 15 mil, ou 30 mil esperando esse projeto. Aí a pergunta aquela, clássica, né? Não tem fiscal, não tem fiscal, não tem fiscal e não tem fiscal. Tem 3 fiscais para fiscalizar Toledo. De obras, não sei se é 1 ou 2, sei lá, mas a grande verdade é essa. Se tu passares em alguns bairros, tu vais ver que a garagem passou até até da calçada, já, né? Não, gente, é só passar. Então, a pergunta é essa. Não é o dano, se é dano ou não é dano, mas está lá, a obra está lá, tu vai desmanchar, mandar desmanchar tudo? Não tem jeito. Eu acho que é uma lei fantástica, como tu disseste aí. É uma lei de regularização. É melhor regularizar aquilo que não tem outro jeito, não tem o que fazer. Eu vou mandar desmanchar tudo aquilo que está lá? O cara não vai desmanchar. Não tem. Está parecendo com os condomínios lá agora, que é casa de 3 milhões, mas passar o trator de esteira em cima. Eu vou passar o trator de esteira em cima, até porque o trator acho que não sei se vai passar, né, Gabriel? Então, esse pessoal, a primeira pergunta até por exemplo, esse pessoal vai começar agora, quando regularizar, ele tinha algum habite, será? Ou ele nunca teve habite? Em algum tempo ele tinha que ter habite, não será que... o doutor... Tem casos que a obra tem parte, tem habite, tem casos que não tem habite, enfim, a gente implantou a lei ano passado e a gente vai descobrindo diversas outras situações que vão aparecendo, né? E tem casos e casos, e é bem o que você comentou aí. E a pergunta é a seguinte, naquele ano, o ano passado, houveram muitas regularizações ou mesmo assim as pessoas não procuraram tanto como a gente achava que procuraria? Você tem ideia? Não, foi bem... A população abraçou bem essa lei aí e vieram bastante. Tivemos diversas situações. E esse caso aí, por exemplo, ele foi incorporado, que ele não tinha. Que o pessoal foi percebendo que é tão boa que ele vai buscando mais casos. E aí a gente se depara com essas situações, que de fato tem que ser ajustado ali um ponto e outro. Mas a população ela busca sim regularizar. Porque tem gente aguardando, já vieram aqui falar comigo, o seu Magal das Balanças, outros lá. Tem muita gente que está aguardando aí porque ele tem que dar um jeito. Ele tem que dar um jeito. Eu acho que não teve o gabinete que não entrou, né? Alguém aí pedindo a regularização dessas obras. Pelo amor de Deus, né? termine com esse projeto. Eu digo, onde é que está? Digo, tá com o Gabriel, ele está em cima do projeto. Né? Ele não está sentado no projeto, está na gaveta, mas estão discutindo. Não, o relator é o vereador Josimar, mas ele está com a precaução importante, porque não adianta a gente
aprovar e não ter legalidade. Inclusive vai ter que ser feita a emenda, então, importante isso. Só deixando Claro. registrado mais uma vez, vereador Gabriel, porque o motivo do convite é justamente a gente ajustar o que está em desconformidade com o projeto para que o projeto seja implantado lá no Executivo e, de fato, as pessoas que procurarem o Executivo logrem êxito na regularização das suas obras. Então, esse é o objetivo da gente estar nessa discussão. Para finalizar, eu descumpri uma percentagem X lá e vem aquela história do custo. Eu tinha que deixar 4,5 metros de recuo, eu deixei só 3. O outro deixou 0. O custo será baseado nessa metragem a mais que ele está. Como se calcula o custo que eu vou cobrar dele, esse ônus aí? O custo ele é calculado com base no excedente da taxa de ocupação. Ele envolve, por exemplo, a gente, predominantemente na lei de zoneamento, a taxa de ocupação hoje é 70%. Então, eu construí 73%. Eu vou comprar os 3% que excederam a lei. Aí tem a parametrização ali, conforme o valor venal, mas é basicamente esse excedente que você adquire. Peninha, gostaria de usar a palavra? Não? Então, a gente... Alguma palavra ainda? Sim, encerrando. Pode ficar à vontade, Peninha. Então, bom dia, senhor presidente, relator, demais vereadores, colegas. Primeiro, agradecer a oportunidade da gente poder fazer esses ajustes, essas situações de fato que existem na cidade e que geram tantos problemas para proprietários, a gente acha um caminho para regularizar. Só ampliando um pouco a informação, a gente, no ano passado, conseguiu regularizar a situação lá do Mesquita. Eram, se não me engano, 30 e poucas famílias, uma área também muitos anos com problema. Hoje está todo mundo titulado com sua matrícula, situação resolvida. Isso aqui contribui para resolver a vida de muita gente e a gente vai resolvendo os gargalos e os déficits legais que a ocupação do solo apresenta, porque é próprio da ocupação urbana. As pessoas chegam, vão construindo à medida que dá, como podem, muitas vezes sem engenheiro, e você só vai descobrir 20 anos depois que aquilo aconteceu, e aí tem que regularizar. São situações de fato, concretas e irreversíveis. Então, essa compreensão do legislativo é muito importante para a gente avançar. Só também deixar mais uma informação, que eu gostaria que em seguida o doutor Gregório complementasse. A gente está avançando num processo de regularização fundiária urbana, um projeto grande de fôlego, em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná, que deve abranger aí um número excepcional de propriedades que tem também problemas de documentação legal. É mais um passo que a gente vai dar, acredito que num horizonte aí de talvez ainda esse ano a gente consiga entregar muitos títulos de propriedade num projeto puxado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, com base numa legislação de exceção, a legislação social. E gostaria que o doutor pudesse explicar melhor, doutor, que é um passo da frente nesse processo da gente organizar melhor a cidade, estar melhor de maneira organizada na cidade que a gente vive. Tudo sempre procurando melhorar a vida das pessoas. Não há muito o que complementar, porque, na verdade, resumidamente, é isso. É um programa grande, bem importante, que é movido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O Ministério Público do Paraná é parceiro também. Inclusive, já estamos em contato com o Ministério Público local. Já temos uma empresa que vem realizar esse serviço aqui, e visando essa regularização. Porque imóvel, principalmente residencial, o ser humano obtém a emancipação, né? É um sonho de todo mundo ter a moradia própria, e muitas vezes com as dificuldades que
que a vida nos impõe, alguns não conseguem adquiri-las de uma maneira regular e acaba devagarinho construindo ali um puxadinho outro e acaba ficando sem regularização. Então, verificando isso, visando isso, o Tribunal de Justiça, de uma forma excepcional, no meu modo de ver, implementou esse programa no estado do Paraná. E o prefeito Beto Luniti, o Ademar, sempre atento a essas situações, né, que são programas aí de extrema relevância para as famílias, para os toledanos que aqui vivem há 20, 30, 40 anos e que não conseguem, de repente, fazer uma área gourmet, por conta de não consegue uma BITS, não tem uma possibilidade de um financiamento, mas o prefeito, muito sensível a essa situação, juntamente com o Tribunal de Justiça, firmou esse termo de parceria e o município vai avançar, já estamos avançando, e aí a gente acredita aí que, sendo otimistas, né, que ainda este ano a gente consiga já entregar alguns títulos aí para essas pessoas que tanto anseiam por isso. Não, necessariamente urbanas, né? Veio só para complementar, o ano passado, ano atrasado, a pedido do Elton Carlos Veltro, acho que foi o do assessor dele, nós trouxemos uma empresa, acho que era não sei se é de Beltrão ou de Pato Branco, especialista em regularização fundiária, na questão que acho que está trabalhando agora junto até o Tribunal de Justiça, era o pessoal especializado nessa área. Mas não é esse programa que nós estamos aderindo, é um outro programa. Existem outras empresas. Essa vai envolver cerâmica prata, né? Vai envolver. Isso, a cerâmica prata é uma delas. Isso. Doutor Fabiano, gostaria de complementar alguma coisa? Então a gente agradece a presença aqui do Wagner, do Dr. Gregório, do Márcio Pena Borges, do Dr. Fabiano, obrigado, e também do vereador Bisonin. Obrigado por fazerem presente, com certeza contribuiu muito e a gente espera aprovar logo essa legislação aqui na CCJ. Vai ter aí uma emenda, provavelmente, que vai ser feita pelo relator, mas com certeza vai correr de maneira mais segura para que a gente possa fazer a votação também depois dessa discussão. A gente deixa vocês à vontade. A gente vai seguir a reunião aqui, pelo que eu contei em cima da mesa aqui, vamos ter a votação de 15 projetos, de 15 relatórios hoje ainda, então a reunião vai ser longa. Matérias para discussão e votação de parecer. Projeto de lei número 1 de 2023 do Poder Executivo, que altera a legislação que dispõe sobre a fixação de placas informativas nos terminais e nas paradas de ônibus do município de Toledo. Relator é o vereador Marcelo Marques, regime ordinário, prazo até 28/2. O vereador Marcelo Marques está de licença médica. Eu passo a palavra ao secretário, o vereador Josimar Polasco, para fazer a leitura do relatório. Bom dia a todos mais uma vez. Então passamos a leitura do voto do relator. Considerando o disposto no parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno e no parecer jurídico número 30/2023, tem-se que a validade da matéria está fundada na forma do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal. A principal consequência jurídica da matéria apresentada é a alteração da legislação que dispõe sobre a fixação de placas informativas nos terminais e nas paradas de ônibus do município de Toledo, e não há controvérsia jurídica sobre o tema abordado pela matéria. Observa-se que a técnica legislativa da matéria está de acordo com o disposto na Lei Complementar número 25, de 28 de setembro de 2021, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação dos atos normativos, de acordo com os apontamentos elencados na mensagem encaminhada pelo Poder Executivo. Verificou-se a existência de dificuldades técnicas e inviabilidade de operacionalização da Lei nº 2.498/2022, nos termos atuais nela previstos. Sabe-se que não há raramente
ocorrem alterações em trajetos de ônibus, seja em decorrência de modificações no sistema viário, extensão do itinerário em razão do natural crescimento da cidade ou ampliação, redução de linhas e horários, de forma que a colocação de placas indicativas físicas com informações fixas não seria a matéria mais eficiente para alcance dos objetivos da lei. Por outro lado, nos dias atuais, em vista da disponibilidade e da ampliação dos meios de acesso à internet e de utilização do smartphone pela grande maioria da população, as informações que constariam nas placas indicativas de que trata a Lei nº 2.498/2022 poderiam ser atualizadas e implementadas em tempo real, diante a utilização de outras formas de sua vinculação, atendendo-se desta forma à finalidade da norma com muito mais eficiência e eficácia. Quanto ao objetivo, propõe-se o acréscimo do artigo 3º à Lei nº 2.498 de 2022 para permitir que as placas informativas em questão possam ser substituídas por outros elementos visuais em que constem códigos QR Code, código de barra e outros endereços eletrônicos ou aplicativos para acesso digital às informações específicas no artigo 2º do referido dispositivo legal. Assim, conclui-se pela constitucionalidade e legalidade da matéria analisada. Em face do exposto, analisando o projeto de lei número 1 de 2023 e considerados os objetivos que orientam sua propositura, o relatório é com parecer favorável. Câmara Municipal de Toledo, 28 de fevereiro de 2023. Marcelo Marques, relator. Em discussão, em votação, voto vereador Betis Caim. Acompanho o voto do relator. Vereador Valdomiro Bozó. Acompanho o voto do relator. Vereador Josemar Polasso. Acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator, fica aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 4 de 2023, do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a cumprir acordo firmado em processo judicial. Relator vereador Josemar Polasso, regime ordinário, a prazo até 28/2. Apresentarei no prazo, senhor presidente. Projeto de lei número 19 de 2023, do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a assumir e cumprir obrigações visando ao desenvolvimento do programa Médicos pelo Brasil, no âmbito do município de Toledo. Relator vereador Valdomiro Bozó, regime urgente, prazo até 28/2. Com a palavra o relator. Bom dia, senhor presidente, vereadores, assessores, servidores desta casa e aqueles que nos acompanham através dos canais do YouTube. Ao relatório. Por meio da justificativa de 7 de fevereiro de 2023, o Poder Executivo encaminhou o projeto de lei número 19 de 2023, que autoriza o Executivo Municipal a assumir e a cumprir obrigações visando o desenvolvimento do programa Médicos pelo Brasil no âmbito do município de Toledo. A matéria foi recebida pelo presidente da Câmara e apresentada na segunda sessão ordinária, do dia 13 de fevereiro de 2023. Recebeu, então, o despacho e foi encaminhada à apreciação das comissões pertinentes. Inicialmente, a proposição foi encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça e o presidente designou este vereador como relator, no dia 14 de fevereiro de 2023. Na condição de relator, diante da possibilidade de manifestação de órgão de apoio técnico da Câmara, disposto no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 160 do Regimento Interno, foi solicitado parecer jurídico, assessoria jurídica, conforme disposto no ofício 11 de 2023 do gabinete do vereador Valdomiro Bozó, que retornou sobre o número 45 de 2023, apontando por sua legalidade, em conformidade com o disposto no inciso 2º do artigo 66 do Regimento Interno, compete à CCJ examinar e emitir o parecer, sendo este na forma da linha A do inciso 1º do artigo 161 do Regimento Interno, manifestação técnica especializada.
Considerando que o disposto no parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno, no parecer jurídico 45 de 2023, tem-se que, à vista que, em 2014, pela Lei R. número 48, o Executivo Municipal foi autorizado a assumir e a cumprir obrigações visando o desenvolvimento do programa Mais Médicos no âmbito do município, tendo por objetivo, dentre outros, de acordo com a Lei Federal número 12.871 de 2013, diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias do SUS e fortalecer a prestação de serviço de atenção básica da saúde no país. Em 2018, de dezembro de 2019, em 18 de dezembro de 2019, foi editada a Lei Federal número 13.958, que instituiu o programa Médicos pelo Brasil, com a finalidade de incrementar a prestação de serviço em locais de difícil provimento e de alta vulnerabilidade, e de fomentar a formação desses profissionais especialistas em medicina de família e comunidade, no âmbito da atenção primária à saúde no SUS. Salienta-se que esta última lei, em seu artigo 37, não alterou a execução do projeto Mais Médico pelo Brasil, prevista na Lei 12.871 de 2013, nem as demais normas sobre o tema, de maneira que ambos programas e projetos continuam vigentes, assim observados. No edital de número 2 de 2022, a Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, criada na forma para os fins previsto na Lei 13.958 de 2019, o município de Toledo foi contemplado com um médico bolsista pelo projeto Mais Médicos pelo Brasil, do programa Médicos pelo Brasil, tendo sido firmado o termo de confirmação, a adesão e compromisso em 3 de novembro de 2022. Observa-se que, dentre outras obrigações de responsabilidade dos municípios no programa, estabelecido no artigo 8º da Portaria do Ministério da Saúde, de número 3.353, em 2 de dezembro de 2021, está o pagamento de uma ajuda de custo mensal ao médico bolsista, lotado no município, no valor de R$ 1.100. Verifica-se que o custeio mensal está previsto na Lei Federal, de número 13.958 de 2019, bem como a termo de confirmação à adesão e compromisso firmado com o município em novembro de 2022. Portanto, conclui-se que, na forma do artigo 30 da Lei Orgânica do Município de Toledo, aparentemente não há vício de iniciativa, pois não está criando, de forma direta, novas atribuições às secretarias e seus servidores, até porque já está dentro da responsabilidade do poder público. Quanto à técnica legislativa, observada que a matéria está de acordo com o disposto na Lei Complementar de número 25, de 28 de setembro de 2021, que dispõe sobre a elaboração, a redação e a alteração e a consolidação dos atos normativos, assim conclui-se pela sua constitucionalidade e legalidade da matéria. Em face do exposto, analisado o projeto de lei número 19 de 2023 e considerando os objetivos que orientam a sua propositura, o relatório é com o parecer favorável. Câmara Municipal de Toledo, 28 de fevereiro de 2023. Em discussão. Importante, quero fazer a discussão aqui, importante essa matéria ser votada hoje. A gente teve que votar a urgência, não na última sessão, na outra. Provavelmente vai passar por todas as outras comissões hoje. Provavelmente vamos fazer uma extraordinária essa semana e na segunda-feira votar em segundo turno, para que a gente possa aprovar o projeto e a gente não perca a médica referente a esse projeto. Então, parabéns aí, vereador Bozó, obrigado por acelerar essa relatoria. A gente já conversou com os outros vereadores e vamos fazer essas extraordinárias para que a gente possa aprovar o quanto antes esse projeto tão importante para o município. Em votação, voto o vereador Betts Caim. Acompanho o voto do relator. Vereador Josimar Polasso. Acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator. Fica aprovado
por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei número 25 de 2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos, salários e demais vantagens dos servidores e dos empregados públicos municipais de Toledo. Relator vereador Marcelo Marques, regime urgente, prazo até 28/2. Com a palavra o vereador Josimar Polasco para fazer a leitura do relatório. Voto do relator. Considerando o disposto no parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno e no parecer jurídico número 30/2023, tem-se que a validade da matéria está fundada na forma do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal. Principal consequência jurídica da matéria apresentada é o reajuste em 6,65% dos vencimentos, salários e demais vantagens dos servidores e empregados públicos municipais do município de Toledo. E observa-se que a técnica legislativa da matéria está de acordo com o disposto na Lei Complementar número 25, de 28 de setembro de 2021, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação dos atos normativos. De acordo com os apontamentos elencados na mensagem encaminhada pelo Poder Executivo, no parágrafo único do artigo 49 da Lei número 1822 de 1999, Estatuto do Servidor Público Municipal, definiu o mês de março de cada ano como data base para a revisão e reajuste dos vencimentos e demais vantagens dos servidores públicos municipais. Com tal propósito, após análise da situação financeira do município, ficou definido que os vencimentos, salários e demais vantagens dos servidores e empregados públicos serão reajustados a partir do dia 1º de março de 2023 em 6,65%, calculado sobre a tabela vigente neste mês de fevereiro. Tal índice representa o INPC, acumulado no período de fevereiro de 2022 a janeiro de 2023, 5,71%, mais um percentual de 0,94% como forma de benefício aos servidores. Conforme cita na mensagem, tal percentual é o que será possível por hora, considerando-se a evolução da receita nos últimos anos, o percentual de gastos com o pessoal e respectivos reflexos em encargos e demais acréscimos legais, as novas contratações de servidores para atender às diversas demandas de serviços do município e a manutenção do pagamento das progressões e demais direitos aos servidores. Assim, conclui-se pela constitucionalidade e legalidade da matéria analisada. Em face do exposto, analisado o projeto de lei número 25, de 2023, e considerados os objetivos que orientam sua propositura, o relatório é com parecer favorável. Câmara Municipal de Toledo, 28 de fevereiro de 2023. Vereador Marcelo Marques, relator. Em discussão, em votação, o voto do vereador Betis Caim. Acompanho o voto do relator. Vereador Valdomiro Bozó. Acompanho o voto do relator. Vereador Josimar Polasco. Acompanho o voto do relator. Da mesma forma, acompanho o voto do relator, fica aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 14 de 2023 do Poder Executivo, que altera a legislação que procedeu à desafetação, que autorizou a doação de áreas à Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar. Relator vereador Gabriel Baerle, regime ordinário, prazo até 1/3. Passo a apresentação do relatório. Conclusão favorável. Voto do relator. Considerando o disposto no parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno e no parecer jurídico número 40 de 2023, tem-se que a validade da matéria está fundada nos seguintes dispositivos constitucionais legais. Artigo 30 da Lei Orgânica do Município. As principais consequências jurídicas da matéria apresentada são as seguintes: alterar a legislação que procedeu à desafetação e autorizou a doação de áreas à Sanepar, com finalidade de regularizar a modificação no uso do espaço doado pelo município de Toledo. Não há controvérsia jurídica sobre o tema abordado pela matéria. No ano de 1984, por intermédio da Lei número 1192, a Sanepar recebeu do município de Toledo a doação de áreas para a construção do seu escritório regional e almoxarifado regional, dos quais cumpriram a finalidade proposta. Entretanto, no ano de 2003, o setor de gestão de materiais da Sanepar centralizou os almoxarifados em Cascavel, restando desativado de Toledo. A partir desse momento, os espaços de Toledo foram utilizados pela coordenação de redes.
Em razão dessa alteração, visando a regularização a fim de atender o questionamento do Tribunal de Contas do Estado, a companhia solicitou a alteração da lei para adequar o encargo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 2º à destinação que lhe foi dada pela donatária. Observe-se que a técnica legislativa do texto está de acordo com o disposto na Lei Complementar número 25 de 2021, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação dos atos normativos. Assim conclui-se pela constitucionalidade e legalidade da proposta analisada. Face do exposto, analisado o projeto de lei número 14 de 2023 e considerados os objetivos coerentes à propositura, o relatório com parecer favorável. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Betis Caim? Acompanho o voto do relator. O vereador Valdomiro Bozó? Acompanho o voto do relator. O vereador Josimar Polasso? Acompanho o voto do relator. Fica aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 15 de 2023 do Poder Executivo, que procede à desafetação e autoriza a permuta de imóvel integrante do patrimônio público municipal e a afetação do bem a ser recebido pelo município de Toledo. Relator, vereador Betis Caim, regime ordinário, prazo até 1/3. Com a palavra, o vereador. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores aqui da comissão, os servidores, assessores, o nosso bom dia e a todos que estão nos ouvindo através dos meios de comunicação. Conclusão favorável. Voto do relator. Considerando o dispositivo no parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno e no parecer jurídico número 37 de 2023, tem-se que a validade da matéria está fundada nos seguintes dispositivos legais, na forma do artigo 100 e 101 do Código Civil, que tratam desafetação de bens públicos. Nesse sentido, visto que o projeto determina a subtração de bem de dominialidade estatal antes de qualquer outra ação, percebe-se que o projeto está em conformidade com o referido dispositivo legal. B. As principais consequências jurídicas da matéria apresentada são as seguintes: cumprimento de acordo judicial. C. As controvérsias jurídicas envolvidas são as seguintes: não há controvérsias jurídicas sobre o tema abordado pela matéria, observando a vantajosidade que trará ao município. Observa-se ainda que a técnica legislativa da matéria está de acordo com o dispositivo na Lei Complementar número 25 de 2028, de setembro de 2021, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação dos atos normativos. Assim conclui-se pela constitucionalidade e legalidade da matéria analisada. Em face do exposto, analisando o projeto de lei número 15 de 2023 e considerando os objetivos que orientam sua propositura, o relatório com parecer favorável. Câmara Municipal de Toledo, 28 de fevereiro de 2023. Betis Caim, relator. Em discussão, em votação, o voto do vereador Josimar Polasso. Acompanho o voto do relator. Vereador Valdomiro Bozó. Acompanho o voto do relator. Também acompanha o voto do relator, fica aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Matérias para discussão e votação antecipada do parecer, projeto de lei número 24 de 2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a instituição e a cobrança de contribuição de melhoria em decorrência da execução de obras públicas pelo município de Toledo. Relator, vereador Josimar Polasso, regime ordinário, prazo até 7/3. Apresentarei no prazo, senhor presidente. Projeto de lei número 187 de 2022 do Poder Executivo, que altera a legislação que estabelece critérios para a regularização de obras edificadas sem observância dos parâmetros de legislação de zoneamento, do uso e ocupação do solo urbano no município. Isso nós discutimos agora, então o vereador apresentará dentro do prazo também. Com certeza. Projeto de lei número 26 de 2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre o reajuste dos valores dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito e secretários municipais. Relator, vereador Marcelo Marques, regime urgente, prazo até 9/3. O vereador Josimar vai fazer a leitura do relatório do vereador Marcelo. Voto do relator.
Considerando o disposto no parágrafo 1º, artigo 162 do Regimento Interno e o parecer jurídico número 30/2023, tem-se que a validade da matéria está fundada na forma do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal. Principal consequência jurídica da matéria apresentada é o reajuste em 5,71% dos subsídios mensais do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais de Toledo. Observa-se que a técnica legislativa da matéria está de acordo com o disposto na Lei Complementar número 25, de 28 de setembro de 2021, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação dos atos normativos. De acordo com os apontamentos elencados na mensagem encaminhada pelo Poder Executivo, o projeto de lei, até o limite do percentual do INPC, acumulado no período de fevereiro de 2022 a janeiro de 2023, 5,71%, para os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, diante dos seguintes fatos argumentados e fundamentados. O valor de tais subsídios foi fixado em 2016 pela Lei R. 47, não tendo sido a eles aplicado qualquer reajuste desde então, nem mesmo a reposição da inflação em cada período, estando, portanto, significativamente defasados. No ano de 2022, por iniciativa desse legislativo, foi aprovado o projeto de lei que se converteu na Lei número 2.423, disposto sobre o reajuste dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários em 24,9205%. O que ocorre que a ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná, autos 000489322-2022, 8160170, da segunda vara da Fazenda Pública da Comarca de Toledo, foi deferida liminar suspendendo os efeitos daquela lei, de tal maneira, considerando que os subsídios do prefeito municipal está fixado como teto para a remuneração dos servidores, artigo 52 da Lei nº 1822 de 99, e diante de seu não reajustamento, desde quando foi fixado em 2016. Alguns servidores titulares de cargos de médico não podem receber integralmente seus vencimentos mensais, tendo em vista que, aplicados os reajustes anuais concedidos à categoria, os seus vencimentos resultarão superiores ao valor do subsídio do prefeito, sendo necessária a aplicação do redutor constitucional, o que tem gerado transtornos e dificuldades à administração e aos servidores envolvidos. Destaca-se que um dos fundamentos invocados pelo Ministério Público na ação civil pública é o vício de iniciativa por parte do Legislativo para a propositura do projeto de lei de recomposição do valor dos subsídios dos agentes políticos do Executivo. Em vista disso, e para que a reposição inflacionária possa ser efetivamente aplicada aos servidores médicos que tenham vencimentos superiores ao valor do subsídio do prefeito, o Executivo Municipal propõe que o INPC do período de fevereiro de 2022 e janeiro de 2023 seja aplicado também sobre aqueles subsídios, sob pena de os servidores antes mencionados continuarem a não poder receber parte de sua remuneração. Entendemos que tal iniciativa não afronta a decisão liminar dada no processo acima referido, tendo em vista que a mesma determina apenas a suspensão da eficácia na Lei número 2423/2022. Assim conclui-se pela constitucionalidade e legalidade da matéria analisada. Em face do exposto, analisado o projeto de lei número 26 de 2023 e considerados os objetivos que orientam sua propositura, o relatório é com parecer favorável. Câmara Municipal de Toledo, 28 de fevereiro de 2023, relator, vereador Marcelo Marques. Em discussão, em votação, voto vereador Betis Caim. Acompanho o voto do relator. Vereador Valdomiro Bozó. Acompanho o voto do relator. Vereador Josimar Polasso. Acompanho o voto do relator. Da mesma forma, acompanho o voto do relator. Fica aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Projeto de lei número 30 de 2023, os vereadores Gabriel Baierle e Valdomiro Bozó, que declara de utilidade pública municipal a Associação de Hip Hop e Fórum de Dança AH2T. Relator vereador Josimar Polasso, regime ordinário, prazo até 9/3. Estarei no prazo, senhor presidente. Projeto de lei número 158 do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar investimentos em imóvel e edificação destinados ao Centro Comunitário de Cerro da Lola, nesse município, e autoriza a abertura do crédito adicional suplementar no orçamento do Programa do Município de Toledo para o exercício 2022. Relator vereador Valdomiro Bozó, regime especial, prazo até 14/3. Apresentarei no prazo. Projeto de resolução número 18 de 2022 da mesa, que referenda o termo de convênio celebrado entre o Instituto Neotropical de Pesquisas Ambientais, INEL, e o município de Toledo, visando a manutenção e funcionamento do aquário municipal. Relator vereador Marcelo Marques, regime especial, prazo até 14/3. O vereador deixou o relatório pronto, peço ao vereador Josimar Polasso, secretário, que faça a leitura do relatório. Voto do relator. Considerado disposto no parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno, parecer jurídico número 345/2022 e o número 028/2023, ao analisar a legalidade do projeto de resolução número 18 de 2022, tem-se que a validade da matéria está fundada na forma do artigo 17, inciso 13º da Lei Orgânica do Município de Toledo. A principal consequência jurídica da matéria apresentada é referendar o termo de convênio número 1/2022, celebrando entre o Instituto Neotropical de Pesquisas Ambientais e o município de Toledo, visando a manutenção e o funcionamento do aquário municipal. Observa-se que a técnica legislativa da matéria está de acordo com o disposto na Lei Complementar número 25, de 28 de setembro de 2021, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação dos atos normativos. Assim, conclui-se pela constitucionalidade e legalidade da matéria analisada. Considerado o disposto no parágrafo 3º do artigo 162 do Regimento Interno, ao analisar o mérito do projeto de resolução número 18/2022, tem-se que o convênio visa a manutenção e o funcionamento do aquário municipal. A matéria referenda os atos praticados pelo Poder Executivo em decorrência do convênio. Os atingidos pela medida serão o Aquário Municipal de Toledo, Dr. Rômulo Martinelli e o Instituto Neotropical de Pesquisas Ambientais. Situados no Parque Ecológico de Ivapá-Embaixo, na cidade de Toledo, o Aquário Municipal de Toledo, Dr. Rômulo Martinelli, abriga cerca de 50 espécies de peixes de água doce, muitas delas desconhecidas para a maioria da população, proporcionando entretenimento educativo e prazeroso. Esse aquário temático é um espaço público destinado ao lazer e ao entretenimento, à divulgação científica e tecnológica, à pesquisa e ao ensino, voltadas ao tema da ecologia e da biologia, de ambientes aquáticos da água doce, especialmente voltados à ictifauna das bacias hidrográficas dos rios Paraná e Iguaçu. Até o mês de setembro de 2022, aproximadamente 840 mil pessoas visitaram o aquário municipal, tanto munícipes quanto turistas, conforme registro nos livros atas. Essa ampla diversidade do público que frequenta o aquário municipal ressalta a importância desse local como um atrativo diferenciado em termos de turismo, além de ferramenta importante de divulgação da ciência, da tecnologia e da cultura. Assim, tendo em vista que as atividades desenvolvidas até o presente momento não exploram ao máximo o seu potencial, novas ações devem ser implantadas junto ao aquário municipal, buscando maior interatividade, maior popularização do crescimento técnico-científico e a formação da visão conservacionista por meio da educação ambiental da comunidade. Em face do exposto, analisado o projeto de resolução número 18 de 2022 e considerados os objetivos que orientam a sua propositura, o relatório com parecer favorável.
a matéria apresentada. Câmara Municipal de Toledo, 28 de fevereiro de 2023. Marcelo Marques, relator. Em discussão, em votação, com o voto do vereador Betis Caim. Acompanho o voto do relator. Vereador Valdomiro Bozó. Acompanho o voto do relator. Vereador Josimar Polasso. Acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator. Fica aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 20, de 2022, da mesa que referenda o termo de convênio celebrado entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná, Siscopar, e o município de Toledo, visando a cedência de servidor. Relator, vereador Marcelo Marques, regime especial, prazo até 14/3. Também o vereador deixou o relatório pronto. Peço ao vereador Josimar Polasso que faça a leitura. Voto do relator. Considerado exposto no parágrafo 1º, artigo 162 do Regimento Interno e do parecer jurídico número 29, de 2023, tem-se que a validade da matéria está fundada na forma da Lei número 2.200, de 8 de julho de 2015. A principal consequência jurídica da matéria apresentada é a cedência de um servidor do município de Toledo para a prestação de serviços no Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná, Siscopar. Observa-se que a técnica legislativa da matéria está de acordo com o disposto na Lei Complementar número 25, de 28 de setembro de 2021, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação dos atos normativos. Por fim, é necessário destacar que, havendo interesse dos poderes envolvidos, cumpre-se a esta Casa de Leis apenas referendar o termo de convênio celebrado. Assim, conclui-se pela constitucionalidade e legalidade da matéria analisada. Em face do exposto, analisado o projeto de resolução número 20, de 2022, e considerados os objetivos que orientam a sua propositura, o relatório é com parecer favorável. Câmara Municipal de Toledo, 28 de fevereiro de 2023, vereador Marcelo Marques, relator. Em discussão, em votação, com o voto do vereador Betis Caim. Voto com o relator. Vereador Valdomiro Bozó. Acompanho o voto do relator. Vereador Josimar Polasso. Acompanho o voto do relator. Da mesma forma, acompanho o voto do relator. Fica aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 21 de 2022, da mesa que referenda o segundo termo aditivo ao convênio celebrado entre a Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo, Enduro e o município de Toledo, visando a prorrogação da cedência de servidor. Relator vereador Gabriel Baierle, regime especial, prazo até 14/3. Passo à apresentação do parecer. Voto do relator. Considerado disposto no parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno, no parecer jurídico número 32 de 2023, tem-se que a validade da matéria está fundada nos seguintes dispositivos constitucionais legais. Artigo 17, inciso 13 da Lei Orgânica do Município de Toledo e Lei número 2.200 de 2015. As principais consequências jurídicas da matéria apresentada são as seguintes: prorrogação da cedência do servidor Marcelo Cristiano Vanzella. Não há controvérsia jurídica sobre o tema abordado pela matéria. O presente projeto de resolução tem por objetivo a prorrogação da cedência do servidor Marcelo Cristiano Vanzella, ocupante do cargo de analista em controle interno 1. De acordo com a análise jurídica, com relação ao objeto do presente proposição, não se vislumbram óbices. Observe-se que a técnica legislativa do texto está de acordo com o disposto na Lei Complementar número 25 de 2021, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e consolidação dos atos normativos. Assim, conclui-se pela constitucionalidade e legalidade da proposta analisada. Em face do exposto, analisado o projeto de resolução número 21 de 2022 e considerados objetivos que orientam sua propositura, o relatório é com parecer favorável. Em discussão, em votação, com o voto do vereador Betis Caim. Voto com o relator. Vereador Valdomiro Bozó. Acompanho o voto do relator. Vereador Josimar Polasso. Acompanho o voto do relator. Fica aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de resolução número 22 de 2022, da mesa que referenda o primeiro termo aditivo ao convênio de celebração entre a União Toledana das Associações de Moradores, UTAM, e o município de Toledo, visando a prorrogação de cedência de servidor. Relator vereador Josimar Polasso, regime especial, prazo até 14/3. Com a palavra o relator. Voto do relator. Considerado disposto no parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno, no parecer jurídico 031/2023, ao analisar a legalidade do projeto de resolução número 22 de 2023, tem-se que a validade da matéria está fundada nos seguintes dispositivos constitucionais legais. Artigo 17, inciso 13º da Lei Orgânica do Município de Toledo.
Observa-se que a técnica legislativa da matéria está de acordo com o disposto na Lei Complementar número 25, de 28 de setembro de 2021, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação dos atos normativos. Assim, conclui-se pela constitucionalidade e legalidade da matéria analisada. Considerado o disposto no parágrafo 3º do artigo 162 do Regimento Interno, ao analisar o mérito, o projeto de resolução número 22 de 2023, tem-se que o convênio visa a prorrogação de excedência de um servidor. A matéria referenda os atos praticados pelo Poder Executivo em decorrência do convênio. Os atingidos pela medida são os seguintes convênios. Esse relator, ao analisar a matéria, verificou que a cedência de tal servidor se faz necessária para auxílio desta instituição, também esse proporcionando o atendimento eficaz e necessário que as comunidades necessitam através de sua demanda cotidiana. Em face do exposto, analisando o projeto de resolução número 22, 2023, e considerados os objetivos que orientam a sua propositura, o relatório é com parecer favorável à matéria apresentada. Câmara Municipal de Toledo, 28 de fevereiro de 2023, Josimar Polasso, relator. Em discussão, em votação, como voto o vereador Betis Caim. Acompanho o voto do relator. O vereador Valdomiro Bozó. Acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator. Fica aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de resolução número 23 da mesa, que referenda o primeiro termo aditivo ao convênio celebrado entre a Controladoria Geral do Estado do Paraná, CGE Paraná, e o município de Toledo, visando a prorrogação de excedência de servidor. Relator vereador Gabriel Baierle, regime especial, prazo até 14/3. Passo a apresentação do relatório. Voto do relator, considerando o disposto no parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno, no parecer jurídico número 33 de 2023, tem-se que a validade da matéria está fundada nos seguintes dispositivos constitucionais legais: artigo 17, inciso 13, da Lei Orgânica do Município de Toledo e Lei número 2200 de 2015. As principais consequências jurídicas da matéria apresentada são as seguintes: prorrogação de excedência da servidora Marli Terezinha Chagas de Azevedo, e não há controvérsia jurídica sobre o tema abordado pela matéria. O presente projeto de resolução tem por objetivo a prorrogação da cedência da servidora Marli Terezinha Chagas de Azevedo, ocupante do cargo de professora de educação infantil. De acordo com a análise jurídica, com relação ao objeto do presente proposição, não se vislumbram óbices. Observe-se que a técnica legislativa do texto está de acordo com o disposto na Lei Complementar número 25 de 2021, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação dos atos normativos. Assim, conclui-se pela constitucionalidade e legalidade da proposta analisada. Em face do exposto, analisado o projeto de resolução número 23 de 2022 e considerados os objetivos que orientam sua propositura, o relatório é com parecer favorável. Em discussão, em votação, com o voto do vereador Betis Caim. Acompanho o voto do relator. Com o voto do vereador Valdomiro Bozó. Acompanho o voto do relator. Com o voto do vereador Josimar Polasso. Acompanho o voto do relator. Na mesma... Eu sou relator. Fica aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 21 de 2023 do Poder Executivo, que altera a legislação que instituiu o DEC, Domicílio Eletrônico do Contribuinte, para a comunicação eletrônica entre o município de Toledo e o sujeito passivo. Relator vereador Betis Caim, regime ordinário, prazo até 16/3. Com a palavra o relator. Voto do relator. Conclusão favorável. Considerando o dispositivo no parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno e no parecer jurídico número 36 de 2023, tem-se que a validade da matéria está fundada nos seguintes dispositivos legais: na publicação da Lei número 2.339, de 11 de maio de 2021, que alterou a Lei número 2.295, de 19 de junho de 2019, em que se tornou obrigatória a adesão ao DEC, Domicílio Eletrônico do Contribuinte, para a comunicação eletrônica entre o município de Toledo e as pessoas físicas e jurídicas consideradas contribuintes ou responsáveis pelo pagamento das taxas decorrentes da atividade do poder de polícia do município. B. As principais consequências jurídicas da matéria apresentada são as seguintes: obrigatoriedade de adesão ao DEC a todas as pessoas físicas e jurídicas contribuintes ou responsáveis pelo pagamento das taxas decorrentes das atividades de poder de polícia do município previstas nos incisos 1, 2, 3, 6,
7 e 8 do artigo 76 da Lei número 1931 de 2006 do Código Tributário do município e dos contribuintes do Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, ISS, previsto nos artigos 33 e 56 da Lei número 1931 de 2006. C. As controvérsias jurídicas envolvidas são as seguintes: não há controvérsia jurídica sobre o tema abordado pela matéria. Observa-se ainda que a técnica legislativa da proposição está de acordo com o dispositivo na Lei Complementar número 25, de 28 de setembro de 2021, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação dos atos normativos. Assim, conclui-se pela constitucionalidade e legalidade do projeto analisado. Cito ainda a previsão de economia de aproximadamente R$60 mil por ano, somente com envio de notificações dos contribuintes do ISS, e que, desde a criação da lei, apenas 8.290 contribuintes efetuaram adesão ao DEC, de um total de 18.068 alvarás ativo. Sendo assim, em 2022, o município desembolsou ainda mais de R$336 mil com serviços postais, somente com as atividades da administração tributária de envio de notificações das taxas de alvarás dos lançamentos de ISS, dentre outras referentes a tributos para os contribuintes que não aderiram ao DEC. Em face do exposto, analisando o projeto de lei número 21 de 2023 e considerando os objetivos que orientam sua propositura, o relatório é com parecer favorável. Câmara Municipal de Toledo, 28 de fevereiro de 2023. Betis Caim, relator. Em discussão, em votação, com o voto, vereador Valdomiro Bozó. Acompanho o voto do relator. Vereador Josimar Polasso. Acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator, fica aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 23, 2023, do Poder Executivo, que autoriza o município de Toledo a executar a remoção e o transporte de entulhos e demais serviços complementares para atender famílias, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, cujos imóveis tenham sido atingidos por sinistro. Relator, vereador Gabriel Baerle, regime ordinário, prazo até 16/3, passo a apresentação. Voto do relator. Considerando disposto no parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno, no parecer jurídico número 49 de 2023, tem-se que a validade da matéria está fundada nos seguintes dispositivos constitucionais e legais. Artigo 30 da Lei Orgânica do Município. As principais consequências jurídicas da matéria apresentada são as seguintes: autorizar o município de Toledo a executar a remoção e o transporte de entulhos e demais serviços complementares para atender famílias, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, cujos imóveis tenham sido atingidos por sinistro. Não há controvérsia jurídica sobre o tema abordado pelo texto. Observe que a técnica legislativa da proposição está de acordo com o disposto na Lei Complementar número 25 de 2021, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação dos atos normativos. O presente projeto de lei tem o objetivo de autorizar a administração municipal a prestar ao auxílio às famílias e pequenas empresas que, em decorrência de intempéries ou sinistros de outra natureza, ficam em situação de vulnerabilidade social, principalmente as que não possuem condições financeiras para prover de imediato as necessidades mínimas relacionadas à recuperação de suas residências. Ainda que algumas ações já possam ser adotadas pelo poder público, em alguns casos há necessidade de prestar serviços específicos, como, por exemplo, efetuar a remoção de entulhos e serviços complementares para a limpeza do terreno. Assim, conclui-se pela constitucionalidade e legalidade da matéria analisada. Faz disposto, analisado o projeto de lei número 23 de 2023, considerados os objetivos que orientam sua propositura, o relatório é com parecer favorável. Em discussão, em votação, com o voto do vereador Betis Caim. Acompanho o voto do relator. Vereador Valdomiro Bozó. Acompanho o voto do relator. Vereador Josimar Polasso. Acompanho o voto do relator. Fica aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 27 de 2023 do Poder Executivo, que altera a legislação que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração para os profissionais do quadro do Magistério Público Municipal de Toledo. Relator, vereador Gabriel Baerle, regime ordinário, prazo até 16/3 de 2023. Passo a apresentação do relatório.
Voto do relator. Considerado disposto no parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno e no parecer jurídico número 23, tem-se que a validade da matéria está fundada nos seguintes dispositivos constitucionais legais. Artigo 30 da Lei Orgânica do Município. As principais consequências jurídicas da matéria apresentada são as seguintes: alteração da legislação que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração para os profissionais do quadro do Magistério Público Municipal de Toledo. Não há controvérsia jurídica sobre o tema abordado pela matéria. Observe-se que a técnica legislativa da matéria está de acordo com o disposto na Lei Complementar número 25, de 28 de setembro de 2021, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação dos atos normativos. É sabido que, há muitos anos, o cargo de professor 1, com exigência de ensino médio, não é mais provido no Serviço Público Municipal de Toledo, vez que passou a ser requisito mínimo para posse no cargo do professor 2, a formação em nível superior, licenciatura plena na área de educação. Considerando que remanescem titulares daquele cargo, enquadrados na tabela B1, atualmente apenas 2 servidores ativos com formação em nível superior, e para evitar novas ações judiciais e novo ônus ao município, pretende a administração pública municipal estender a desses 2 servidores remanescentes titulares do cargo de professor 1, enquadrados na mencionada tabela. A equiparação salarial determina judicialmente para todos os demais ocupantes do cargo de professor 1, reenquadrando-se ao padrão 1 da tabela B2, como se procedeu com os outros, e ao mesmo tempo extinguir-se a tabela B1 do plano de cargos, carreiras e remuneração do magistério. Ressalte-se que, quanto aos aspectos econômico e financeiro, deverá ser analisado pela Comissão de Finanças e Orçamento, que poderá se subsidiar de apoio técnico. Assim, conclui-se pela constitucionalidade e legalidade da proposição analisada. Em face disposto, analisado o projeto de lei número 27 de 2023 e considerados os objetivos que orientam sua propositura, o relatório é com parecer favorável. Em discussão? Em votação, voto do vereador Betis Caim. Acompanho o voto do relator. Vereador Valdomiro Bozó. Acompanho o voto do relator. Vereador Josimar Polasso. Acompanho o voto do relator. Da mesma, fica aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 6 de 2023 do vereador Chuminho Silva, que altera a legislação que reestrutura o regime próprio da Previdência Social do município de Toledo e entidade de previdência. Relator vereador Marcelo Marques, regime ordinário, prazo até 23/3. Ficou aguardando a deliberação do Conselho, que chegou ontem, então apresentará dentro do prazo. Projeto de lei número 13 de 2023 à mesa, que declara de utilidade pública entidades do município de Toledo. Relator vereador Gabriel Baerli, regime ordinário, prazo até 23/3. Passa a apresentação do... Perdão, esse está com prazo, porque a gente está recebendo as documentações referentes ao projeto, para que as entidades tenham essa oportunidade de retificar as documentações faltantes. Agora sim, projeto de lei de resolução número 5 de 2023 da mesa, que referendo o termo de convênio celebrado entre os poderes legislativo e executivo do município de Toledo, visando a cedência de servidor. Relator vereador Gabriel Baerli, regime especial, prazo até 23/3, passa a apresentação do relatório. Voto do relator. Observe-se a técnica legislativa da matéria está de acordo com o disposto na Lei Complementar número 25 de 2021, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação dos atos normativos. O setor de compras dessa casa é responsável pela fase interna dos processos licitatórios, pelos contratos e demais processos de compras. Atualmente são lotados apenas 2 servidores no referido setor, sendo que um deles divide sua função com o posto de coordenador do departamento administrativo, e outro deve ser transferido do setor por recomendações médicas. Considerando o reduzido quadro de servidores, a ausência de concurso vigente para convocação e a necessária adequação à nova lei de licitações, lei número 14.133 de 2021, o presente projeto visa a cedência do servidor do Poder Executivo para a lotação do setor de compras desta Casa de Lei, a fim de atender a demanda existente. Assim conclui-se pela constitucionalidade e legalidade da proposição analisada. Em fase exposto, analisado o projeto de resolução número 5 de 2023, considerados os objetivos que orientam sua propositura, o relatório com parecer favorável.
Em discussão? Em votação, com o voto do vereador Beto Scaim, Voto com o relator. vereador Valdomiro Bozó, Acompanho o voto do relator. vereador Josimar Polasso. Acompanho o voto do relator. Fica aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 28 de 2023 à mesa, que dispõe sobre o reajuste dos valores de subsídios mensais dos vereadores para a legislatura de 2021 a 2024. Relator, vereador Marcelo Marques, regime ordinário, prazo até 23/3. Peço ao vereador Josimar Polasso que proceda à leitura do relatório. Projeto de lei número 28 de 2023, autoria mesa, dispõe sobre o reajuste dos valores de subsídios mensais dos vereadores para a legislatura 21-24. Relatoria, vereador Marcelo Marques. Conclusão favorável. Por meio da justificativa de 15 de fevereiro de 2023, a mesa diretora encaminhou o projeto de lei número 28 de 2023, que dispõe sobre reajuste dos valores dos subsídios mensais dos vereadores para a legislatura 2021-2024. A matéria foi recebida pelo presidente da Câmara e apresentada na terceira sessão ordinária do dia 22 de fevereiro de 2023. Recebeu, então, o despacho e foi encaminhada à apreciação das comissões pertinentes. Inicialmente, a matéria foi encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça no dia 23 de fevereiro de 2023. O presidente, o vereador Gabriel Baerle, designou o vereador Marcelo Marques como relator. Na condição de relator, diante da possibilidade de manifestação de órgão de apoio técnico da Câmara, disposto no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 160 do Regimento Interno, foi solicitada assessoria jurídica manifestação sobre a matéria, conforme disposto no ofício número 13/2023, de 23 de fevereiro de 2023, e retornou na forma do parecer jurídico 55/2023, de 27 de fevereiro de 2023, apontando por sua ilegalidade em virtude de exigência de estimativa do impacto financeiro orçamentário. Porém, ainda em 15 de fevereiro de 2023, antes da mesa dar entrada nesse projeto de lei, o presidente desta casa, o vereador Dudu Barbosa, solicitou ao Departamento Contábil a confecção de impacto orçamentário e financeiro, retornando pelo ofício número 18/2023, data de 24 de fevereiro de 2023, assinado pelo contador, Sr. Gerson Nakamura, vamos só no segundo, né? Informando não ser necessária a elaboração da estimativa do impacto orçamentário e financeiro, conforme artigo 21 da Lei Complementar número 101/2000, visto que o percentual proposto no referido projeto de lei está previsto no planejamento orçamentário corrente da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no inciso 2º do artigo 66 do Regimento Interno. Compete à CCJ examinar e emitir parecer sobre a matéria, sendo seu parecer na forma do disposto na linha A do inciso 1º do artigo 161 do Regimento Interno, manifestação técnica especializada. Voto do relator. Considerando o disposto no parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno e no parecer jurídico número 30/2023, tem-se que a validade da matéria está fundada na forma da Lei Orgânica do Município de Toledo, com simetria às disposições da Constituição Federal e da Constituição do Estado do Paraná em seu artigo 14. A principal consequência jurídica da matéria apresentada é o reajuste de 5,93% dos subsídios mensais dos vereadores do município de Toledo. Observa-se que a técnica legislativa da matéria está de acordo com o disposto na Lei Complementar número 25, de 28 de setembro de 2021, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação dos atos normativos. De acordo com os apontamentos elencados na justificativa elaborada pela mesa diretora, o subsídio dos vereadores dessa legislatura foi fixado em 2020, não havendo qualquer reajuste inflacionário. Desde então, a Lei nº R. 37, de 30 de junho
de 2020, que dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos vereadores para a legislatura 2021-2024, a qual determina em seu artigo 3º que a recomposição do valor do subsídio de que trata o artigo 2º desta lei dar-se-á anualmente de acordo com o Índice Nacional de Pregos ao Consumidor. Preços ao consumidor. INPC, acumulado no exercício anterior de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Portanto, conforme informações do Banco Central, o INPC acumulado de janeiro a dezembro de 2022 foi de 5,93%. Assim, conclui-se pela constitucionalidade e legalidade da matéria analisada. Em face do exposto, analisado o projeto de lei número 28, de 23, e considerados os objetivos que orientam sua propositura, o relatório é com parecer favorável. Câmara Municipal de Toledo, 28 de fevereiro de 2023, Marcelo Marques, relator. Em discussão, em votação, o voto do vereador Beto Caim. Acompanho o voto do relator. Vereador Valdomiro Bozó. Acompanho o voto do relator. Vereador Josimar Polasso. Acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator. Fica aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 29 de 2023, vereador Chumbinho Silva e Olinda Fiorentin, que estabelece normas para embarque e desembarque no transporte coletivo urbano municipal. Relator, vereador Beto Caim. Apresentarei no prazo, senhor presidente. Obrigado, vereador. Projeto de resolução número 6 de 2023 da mesa, que altera a resolução que dispõe sobre a concessão de diárias aos vereadores, ao diretor-geral e aos servidores efetivos da Câmara Municipal. Relator, vereador Valdomiro Bozó, prazo até 23/3. Com a palavra o relator. Apresentarei dentro do prazo. Projeto de lei número 31 de 2023 do Poder Executivo, que altera a legislação que autorizou o Executivo Municipal a instituir e a realizar a campanha de valorização da mulher no âmbito do município de Toledo. Vereador, relator Valdomiro Bozó, prazo até 23/3. Com a palavra o relator. Apresentarei dentro do prazo. Projeto de resolução número 3 de 2023 da mesa, que referendo o primeiro termo aditivo ao convênio celebrado entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde, Costa Oeste do Paraná, Sescopar e o município de Toledo, visando a substituição de cedência de servidor. Relator, vereador Beto Caim, prazo até 6/4. Então, como tem o prazo até 6/4, apresentarei até o prazo. Então, vamos ao encerramento. Cumprida a finalidade dessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, declaro encerrados os trabalhos às 10h29. Obrigado e um bom dia a todos.